Olá pessoal, meu nome é Giovanni Brelotto, eu sou tutor do Programa de Educação Tutorial do curso Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Maria e aqui estamos para falar no âmbito do tutorial de Google Jamboard, especificamente agora, essa aula vai ser sobre dicas de como usar o Jamboard em sala de aula, focando especificamente em gestão de projetos com seus alunos. Então qual é o tema dessa aula hoje? É mostrar como que uma maneira, além das demais já mostradas até agora, de como o Jamboard pode ser interessante para vocês compartilharem gestão de projetos, gestão de trabalhos, gestão de ensino, que o docente vai tratando com seus alunos ao longo de um bimestre, semestre, do ano letivo, enfim, de acordo com a metodologia abordada para cada um. Para fazer isso, então, eu vou usar, obviamente, o próprio Jamboard, e eu já criei aqui o Jam, especificamente chamado Gestão de Projetos dos Alunos, que nós vamos usar exatamente agora. Qual é a ideia aqui? Esse Jam começa inicialmente com um plano de ensino. Então, vamos supor que eu fosse um professor de matemática, do ensino fundamental. Creio que aqui é um professor de matemática do nono ano. Enfim, tem uma parte da ementa dessa disciplina aqui, então a parte de números e álgebra, que vai ter potenciação e radiciação, depois equações e fatoração, depois tem equações e sistemas de equação de segundo grau, com Bhaskara, etc. Depois funções, com funções e gráficos, classificação dos números, conjuntos e reta numérica, e técnica algébrica. Então vamos supor que isso aqui fosse a ementa de um semestre de aula, por exemplo, que um professor de matemática iria trabalhar com os alunos. Lembrando que isso é apenas um exemplo, vocês podem adaptar exatamente para qualquer que seja a realidade de vocês. Então aqui no meu primeiro frame dentro da turma, eu estou mostrando exatamente o que eu vou usar agora para a gestão de projetos. Então imagine assim, que está chegando na hora da avaliação, ou seja, tem uma prova daqui uma semana, e eu quero usar o Jamboard para os alunos mostrarem ao professor o que eles já sabem dentro dessa ementa que vai ser avaliada para a prova, o que eles estão estudando e o que falta ainda iniciar o estudo de preparação para essa prova. Então a ideia é que eu vou usar esse Jamboard aqui para mostrar, por exemplo, o status de cada aluno. Ou seja, eu quero saber que o aluno A, qual a situação dele, o aluno B, qual a situação dele, e assim por diante. Até para o professor, digamos assim, ter uma tranquilidade maior do perfil de questão que ele vai elaborar, que os alunos já estão preparados, e também para uma possível aula de reforço, por exemplo, para trazer exatamente essa questão para os alunos. Para usar a metodologia que nós vamos usar aqui é a metodologia do Kanban, que é uma metodologia que usa como se fosse notas que vão migrando de colunas para outras colunas, no sentido de coisas a serem feitas, coisas que estão sendo feitas e coisas que já estão feitas. No caso aqui eu vou adaptar para uma questão estudantil. Então, por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho 3 colunas, o a estudar, o estudando e o aprendido, que o aluno Bruno, nesse caso aqui, vai gerenciar exatamente a sua estratégia. Então, por exemplo, aqui eu coloquei em amarelo alguns itens que pertencem, por exemplo, ao início da ementa e as demais cores a outros níveis. Então, ou seja, para separar exatamente quais digamos assim, os temas que estão relacionados entre si e quais os temas que são, digamos assim, complementares ou diferentes, que estão literalmente separados na ementa por índices distintos. Então a ideia é de usar não só as colunas, como sendo, digamos assim, a evolução de cada tema no nível de aprendizado, como também usar cores. E aí as cores, mais uma vez, cada professor, cada gestor de projetos escolhe o significado de cada uma delas, deixando claro para os alunos o significado. Nesse caso aqui eu estou usando as cores apenas para separar, na verdade para unir temas que pertencem à mesma ementa. Então esses 3 temas aqui pertencem ao mesmo ponto da ementa, enquanto esses outros 3 aqui são de temas distintos, inclusive dos 3 primeiros. Eu só trouxe 6 aqui para não ficar tão poluído nesse caso, mas obviamente a quantidade aqui vai ficar de acordo com o aluno. Então imagina que o Bruno está online comigo, ele está acessando esse Jamboard aqui, por exemplo, e ele vai avisar o professor que esse módulo aqui já foi visto, então, ou seja, já foi movimentado para lá, assim como fatoração e assim como a potenciação. Notem, eu não estou trabalhando com o meu mouse está parado aqui. É o Bruno que está online, na mesma, digamos assim, no mesmo tempo, nesse Jamboard, e ele está editando colaborativamente. Então vamos supor que eu estivesse numa aula com a minha grande grupo, usando uma ferramenta de áudio ou de vídeo, por exemplo, e consequentemente eu peço, Bruno, agora atualize exatamente como estão o seu ensino, como está o seu ensino-aprendizado dessa ementa para a prova da semana que vem. Então, por exemplo, o Bruno vai dizer que de faturação ele já sabe fazer potenciação também, funções e gráficos falta começar a estudar, produtos notáveis também, conjuntos e retas já foi iniciado. Então, ou seja,
ele vai estruturando online, em tempo real, colaborativamente, ele vai me mostrando exatamente o que está acontecendo. Por que que não está aparecendo o ícone do Bruno aqui? Porque eu estou falando hipoteticamente, porque eu estou usando o meu celular ao mesmo tempo, com o aplicativo do Jamboard aberto, então eu estou movendo com o meu celular, ou seja, usando dedo e canetinha aqui no caso, a caneta não é obrigatória, apenas para facilitar, por exemplo, para desenhos, para saber exatamente que o Bruno está nessa situação. Então, o professor consegue saber qual a situação do Bruno, o que ele já conseguiu estudar, o que falta ele, digamos assim, terminar os estudos e aquilo que ainda ele não começou, que ele não começou a fazer os exercícios, enfim, que falta fazer uma revisão mais detalhada. No próximo frame, eu já tenho do aluno Giovanni. Então o Giovanni, eu peço para ele, atualiza, como é que está a sua situação nesse momento? Então o Giovanni vai dizer que todo o primeiro módulo, por exemplo, já foi aprendido, ou seja, os exercícios já foram revisados. Agora ele está trabalhando com funções e gráficos, mas produtos notáveis e conjuntos e reta numérica ainda não foram modificados. Então, ou seja, nesse ponto aqui, essa é a situação do aluno. Então, de forma que o professor consegue, expandindo aqui no caso, visualizar basicamente, poxa, quais são os temas que eu já posso, digamos assim, me despreocupar para uma revisão e quais são aqueles temas, notem, o que está em azul, que são produtos notáveis, nos dois casos aqui, ele ainda está a estudar. Então, eu posso tratar isso como um exercício, por exemplo, como uma coisa complementar para que o aluno, digamos, não só o Giovanni quanto o Bruno, porque são os dois que faltam estudar ainda esse tema, consigam fazer exatamente essa revisão a tempo da avaliação. Então, o meu projeto que está sendo gerenciado aqui é a revisão para a prova, sei lá, do primeiro bimestre, primeiro trimestre, primeiro semestre, enfim, depende do tipo de instituição de ensino que está sendo colocado aqui. Qual o outro objetivo de ter esse tipo de questão? Porque o Bruno e o Giovanni, que são alunos nessa turma, eles enxergam um do outro. Então, o Bruno consegue ver onde está o Giovanni, e o Giovanni, consequentemente, vai conseguir ver onde está o Bruno. Ou seja, qual é a situação de cada um, até para eles verificar, poxa, eu estou atrasado em relação aos meus colegas, ou eu estou na média dos meus colegas, ou eu estou avançado, onde eu estou e onde eu deveria estar, por exemplo. Então, uma das maneiras de continuar, digamos assim, de fazer com que os alunos enxerguem no grande grupo, ou seja, que eles consigam se autoavaliar também. Isso vale tanto para projetos como esse aqui, como um projeto, por exemplo, para revisão para uma prova, alguma coisa assim, ou um trabalho em grupos, por exemplo. Um trabalho em grupo onde tem uma coluna para cada um, onde cada um é responsável por uma etapa, por exemplo, e tem uma coluna final que já está feito. Então, ou seja, vocês estruturam basicamente quantas colunas necessárias, e a ideia basicamente é de ir movendo, conforme desempenhada a tarefa, de uma parte para outra e, consequentemente, saber o que já foi feito, o que está sendo feito e o que falta fazer. E agora, basicamente, bom, se o Giovanni terminou funções e gráficos, então agora ele vai começar com produtos notáveis e aí, automaticamente, além do Giovanni informar a turma o que está acontecendo, o Bruno, ao visualizar o slide dele, sabe, e o professor também, quando visualizar o grande grupo, consegue fazer isso. Se eu precisar mais um aluno, poxa, vamos dizer que a minha turma agora tem o Toby também, que é um aluno dessa turma. Como eu faço? Bom, eu posso criar um novo frame, clicando em mais, e o frame viria em branco. Mas puxa, eu já tenho a estrutura toda pronta nos frames anteriores. Será que vale a pena começar do zero, criar todo o texto é novo, as colunas e tal? Ou simplesmente vale a pena eu pegar e duplicar esse frame? Então, nota, eu dupliquei o frame, automaticamente, agora eu estou no frame 4, então, ou seja, o frame 3 é o do Giovanni, o frame 4 não é mais o Giovanni. Então, eu vou pegar aqui e vou tirar o nome dele. Então, ou seja, eu não quero mais Giovanni, agora eu quero o Toby. Então, já que eu estou com o meu celular em mão aqui, eu vou pegar e vou editar no frame 4 aqui o nome do Toby. Vou botar em cor azul também. Então, Toby. Reconhecimento automático de escrita. Então, ou seja, já reconheceu isso aqui. Posso fazer a movimentação. Então, ou seja, eu vou diminuir o tamanho aqui e arrastar lá para o topo. Então, nota, eu estou fazendo isso no meu celular. Perdão, ele entendeu basicamente que eu queria fazer a unificação dos dois textos. Então, na verdade, eu não quero fazer a unificação, eu quero colocar aqui em cima. Então, consequentemente, já foi movimentado. Eu posso fazer aqui no mouse também, então vocês podem usar tanto o celular quanto o mouse, fica com os dois em paralelo. Até sugiro isso, que vocês façam, quando estão com o Jamboard, por exemplo, tem um celular ou um tablet por perto, que tem algumas edições que são bem mais fáceis fazer no tablet ou no celular em relação a isso. E, obviamente, para o Toby já não é a mesma situação. Então, ou seja, eu reinicio aqui, no caso, todos os pontos a serem estudados para essa disciplina e peço para o Toby agora me informe. Até eu poderia fazer assim o seguinte, já que está todo inicializado, eu vou guardar sempre um frame em branco, no caso iniciado aqui, sem o nome de ninguém. Então vou lá para o frame 5 e vou tirar o nome do Toby aqui, só remover, e dizer o seguinte, bom, se em algum momento eu precisar mais um, eu vou lá e duplico esse aqui e simplesmente coloco o nome da pessoa aqui no topo.
Então, ou seja, eu não preciso estar apagando e movendo os que já foram anteriores. Então, começa a princípio do início. E o TOB vai lá no frame 4, vai me dizer, bom, fatoração já foi vista, produtos notáveis eu já estou vendo, potenciação já foi visto, funções e gráficos eu estou fazendo, assim como a parte de isolar incógnita. Conjuntos e reta numérica é o meu ponto futuro para ver. Então, basicamente, agora o professor consegue, visualizando os três, quer dizer, os quatro que foram vistos aqui no caso, só deixar vir um pouquinho mais para cá, então os três alunos conseguem ter uma visão macro. Claro que ele não vai, se tivesse 5, 10, 15 alunos preenchidos aqui, ele não vai conseguir ver todos ao mesmo tempo, mas já consegue ter uma visão mais ampla exatamente de que forma, por exemplo, os alunos estão dentro daquele projeto em particular. Então, mais uma vez, facilita porque cada aluno, ou seja, o Giovanni tem o seu quadro, mas ele, uma vez compartilhado com ele, ele vai ter acesso ao que o Bruno está fazendo e ele vai ter acesso ao que o Toby está fazendo também. Dessa forma, fica público exatamente o status de cada aluno naquele projeto em particular, que nesse é uma revisão para uma prova, mas como eu disse previamente, pode ser qualquer tipo de projeto, seja para trabalhos em grupos, trabalho individual. Se eu preciso fazer um projeto para alguma coisa, eu posso utilizar essa abordagem e o Jamboard pode ser feito efetivamente dessa forma aqui. Como que eu compartilho agora com os meus alunos? Porque aqui, por enquanto, só o professor fez. Notem que ele está particular, apenas o professor tem acesso ao mesmo. Bom, o que eu tenho que fazer? Clico no botão compartilhar. Se os meus alunos não pertencem efetivamente, todos eles, ao meu domínio, no caso, então eu vou ter que ou convidar individualmente cada um deles, como nós fizemos na aula de compartilhamento, ou eu posso gerar simplesmente o link, desde que eu tire, obviamente, da restrição para o meu G Suite for Education, no caso, e deixar qualquer pessoa que tenha o link. E aí, obviamente, se eu vou pedir que as pessoas possam alterar os seus próprios frames, eu vou passar elas para editor. Esse é um problema, pessoal, que tem que ser pensado pelo docente, porque se vocês deixarem dessa forma aqui, o que vai acontecer? Qualquer pessoa com link pode editar. Então vocês não conseguem garantir que o Toby vai fazer exatamente edições só sobre o frame do Toby. Vocês não vão garantir que o Giovanni faça edições só sobre o frame do Giovanni. E assim como vocês não vão proibir que pessoas que não são alunos de vocês consigam acessar aqui, porque qualquer pessoa com link vai poder acessar. Então se alguém que teve acesso ao link compartilhar com quem não deveria ter acesso, vai ter acesso também. Então, para coisas mais, digamos assim, prioritárias, sigilosas, importantes para uma turma, eu sugiro não fazer dessa maneira e sim fazer através do convite, por exemplo, aqui de pessoas ou grupos, para que as pessoas efetivamente vão fazer parte e aí vocês controlam exatamente quem tem acesso à leitura, quem tem acesso à edição e as pessoas que não forem citadas aqui não têm necessariamente acesso a isso. Mas se for fazer exatamente pelo link, basta copiar o link aqui, o link foi copiado, ok? Concluído. E aí eu posso ir lá na minha turma, tutorial de Jamboard, e aí eu vou deixar aqui, por exemplo, como uma postagem, então seja revisão para a prova. Então, não vou colocar mais texto aqui, mas enfim, só para introduzir, coloco o link, esse link aqui, por exemplo, que eu já peguei lá do Classroom, do Jamboard, aqui no Classroom, ele já identificou, já trouxe exatamente o frame inicial, no caso, tudo mais, e aí quando eu dou postar, automaticamente todos os alunos vão ter acesso a esse Jamboard, basta clicar no próprio e aí vão cair efetivamente na tela a tela inicial, essa aqui, e aí automaticamente, de acordo com as regras que o professor digitaria aqui, explicaria para eles exatamente o que cada um tem que fazer, enfim, na própria aula, digamos assim, seja presencial ou remota, através de áudio e vídeo, explica exatamente a função, até para a questão de responsabilidade de cada aluno, porque nesse caso aqui são alunos que estão no final do ensino fundamental, consequentemente já tem que ter no mínimo de responsabilidade para, obviamente, alterar apenas o frame correspondente a cada um deles. Então, resumindo, essa aula é para mostrar que o Jamboard, além de ser utilizado, de permitir a utilização, melhor dizendo, como quadro branco, ele pode ser outras coisas juntamente professores e alunos trabalhando colaborativamente nele. Então, ou seja, a ideia de gerenciar projetos é uma das alternativas. E notem que a partir dessa ideia de gestão de projetos, vocês podem fazer versões híbridas para várias outras coisas. Obviamente depende da necessidade e da criatividade dos professores em relação à preparação das suas aulas e, obviamente, verificar se o Jamboard é uma ferramenta que acaba colaborando com isso. Lembrando que uma vantagem do Jamboard é que é uma ferramenta Google, a integração dele com o próprio Classroom, caso vocês estejam utilizando o Classroom com as aulas, acaba sendo nativa praticamente, até pela relação do Jamboard com o Classroom já no menu do Google Apps, que permite acesso às demais ferramentas Google também. Então,
tiverem dúvidas, possíveis ideias, qualquer coisa que complemente exatamente essa aula de hoje, postem, tragam para nós aqui, que dentro do Classroom, no caso do curso aqui que nós estamos trabalhando do Jamboard, a ideia, obviamente, é trazer para vocês as soluções e possíveis avaliações, caso necessário, do que vocês pretendem utilizar. Então, fecho aqui com mais uma ideia de uso do Jamboard no ensino, seja remoto ou seja presencial. Espero que seja proveitoso para vários de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.